medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. É só um pequeno resuminho aqui sobre Ezequiel mesmo. O que esses versículos se aplicam para nós hoje? O que cada um de nós aqui aprende com Ezequiel? Ele ouviu e obedeceu a Deus. E não só ouviu, ele ouviu a voz de Deus, mas ele também obedeceu. E é importante para todos nós ouvir atentamente o que o Senhor tem a nos dizer e obedecer aos seus mandamentos. Não adianta a gente só chegar, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu recebi a tua palavra. Não, tem que obedecer. Se ele nos dá uma ordem, se ele nos dá um mandamento, temos que obedecer. Ezequiel tinha comunhão com Deus. Comunhão é uma união. Uma união com Deus. Agora imagina, é a união com o príncipe da paz, criador do universo. Criar comunhão com quem a gente nem viu. Mas bem-aventurados os que não viram a Ele e creem. A gente sabe que a gente nunca viu Ele, mas a gente pode sentir Ele. Porque quando Ele está presente, a gente sente. Nós não podemos vê-lo e tocá-lo. Nossa carne humana não é nada perante Ele. Se a gente vê Ele agora, a gente morre. Mas tem o tempo certo e a gente vai ver Ele. Deus deu a visão a Ezequiel das águas que saíam do templo. Ele foi o único que teve essa visão. Ninguém mais teve. Agora imagina, ter uma visão. Não é muito estranho assim, alguém chegar na gente, assim, e só chamar e mostrar uma visão? Mas ele seguiu o anjo. Se eu não tivesse seguido, como ele ia ver? Temos que seguir os mandamentos de Deus. Porque a gente ainda não sabe se a gente pode ver um anjo ainda, mas a gente pode sentir. A gente sente. E mesmo não sentindo, um dia a gente vai ver ele. As águas significam Cristo. As águas que saíam desse templo significam Cristo. Porque queria dizer purificação. Purificação de pecados. E foi o que Jesus fez na cruz no Novo Testamento. Porque ele morreu na cruz. Isso também se chama purificação. Ele nos purificou. Nós não seríamos nada. Estaríamos escravizados, mortos, se não fosse por ele hoje. Ezequiel para nós hoje significa o cristão. O Ezequiel, ele significa um cristão para nós hoje. Ele teve fé. A fé nos permite fazer tudo. Quanto mais você anda com Deus, mais você se aprofunda nele. Quanto mais você andar com Deus, quanto mais você obedece os mandamentos dele, você anda com ele, você se aprofunda. As águas no tornozelo significa quando a pessoa aceita Cristo. Mas se alguém quiser só falar Jesus te ama, pode. Que também evangeliza muita gente. Não precisa falar um versículo inteiro da Bíblia. Se quiser, pode. Mas se quiser também
economizar mais tempo também, né? Que eu gosto também, para evangelizar mais. Jesus te ama. Meu avô já fez isso e ganhou uma alma para Deus. Eu também. O único versículo da Bíblia salvou uma vida de uma criança na escola que queria se vingar. Mas quando eu contei do amor de Deus, que ele não se vingou dos piores inimigos dele, que mataram ele, moíram, ela recebeu aquela palavra naquele dia. As águas no joelho significa busca, oração, leitura da palavra, jejum. Devemos buscar a Deus todos os dias. E eu aprendi isso. O inimigo vai fazer de tudo para a gente não buscar a Deus. Porque o inimigo nos odeia, porque ele sabe que nós adoramos a Deus. Porque Deus é o único Deus, o maior, o mais forte, o Criador de tudo. Nós não somos nada sem Ele. Só uma criatura feita do barro, que um dia chega ao pó de novo. Oração. Devemos orar. O inimigo também vai fazer de tudo para a gente não orar. Porque ele odeia a Deus. E odeia nós também. Porque nós adoramos a quem ele odeia. E ele queria que a gente adorasse a ele. Mas a gente adora a Deus, que é o único. Tirar tipo uns 5 minutos para quem é iniciante orando. 5 minutos de oração. Passa voando. Põe 5 minutos no relógio, começa a orar. Uns 10, 15. Vai aumentando de 5 em 5 minutos. Pode ser que não consiga, por exemplo, uns meia hora, mas vai conseguir pelo menos uns 25 minutos orando. Leitura da palavra. Se a gente não quiser ler a Bíblia, assim, não dá para orar ela, para ler ela toda uma vez, né? Me lembro que eu ganhei essa Bíblia e eu estava ansiosa para ler ela inteira, né? Do início ao fim, eu não consegui ler inteira à noite. Pois no outro dia eu fui tentar ler inteira de novo e não deu certo. Voltei pro início de novo. Aí são 66 livros, como que eu vou ler? Em um ano, acordada a noite inteira, o dia inteiro. Não deu certo. Mas eu aprendi que um capítulo da Bíblia já fala com a gente. Ou então se a gente lê, por exemplo, a mesma história, Daniel 2 vezes, por exemplo, a gente já sabe a história de Daniel. Mas quem não leu vai saber, né? Que a gente ainda vai ter a nossa próxima geração. Mas se a gente lê Daniel 2 vezes, a gente, na primeira vez que a gente lê, Deus vai falar com a gente. Mas aí uma outra pessoa vem na gente e fala pra gente ler de novo. A gente vai ficar assim abismado, né? A gente já sabe. Mas se a gente ler de novo, vai falar de uma forma diferente da primeira. Vai ser muito diferente. Porque a cada momento vem um aprendizado novo. Jejum. Podemos jejuar. Tem vários tipos de jejuns. Eu vou falar aqui um tipo de jejum, né? Que quando às vezes eu quero jejuar, eu faço com meus pais. É assim, a gente, por exemplo, a gente acorda, mas a gente não come, né? Por exemplo, a gente pode tirar 1h30, né? 30 minutinhos de jejum. A gente tira aquele momento para Deus. A gente ora, a gente pode cantar um hino, ou 2, né? Talvez da harpa, ou algum hino que a gente queira cantar. A gente pode ler um capítulo. E a gente pode pensar. A gente pode meditar naquilo. Tipo, o que eu aprendi hoje? O que isso é importante para mim nesses dias? Então pode ser 30 minutos, 40, 50, pode ser um dia inteiro. Mas pelo menos tirar um momento jejuando. Mas mesmo no joelho ainda não é o bastante. Deus é muito profundo. Mude de nível. Se ainda estiver nos joelhos, tente ir pelo menos na cintura. As águas na cintura significam produção de frutos para o reino de Deus.
Assim como nós vemos uma árvore produzindo frutos, somos nós. Nós produzimos frutos. Mas claro, só se estivermos nele, né? Indo corretamente. Mas agora, quais frutos são esses? Quais? Que frutos nós escolhemos para o reino de Deus? Ganhar almas para Jesus. Falar, Jesus te ama. Então Jesus morreu por você. Ou evangelizar, talvez visitar alguém, né, algum conhecido, algum parente, que não acredite em Jesus e pelo menos tentar evangelizar. Já que às vezes as pessoas não aceitam a nossa evangelização. E às vezes aceitam. Tem as que não vão e tem as que vão aceitar. Mas mesmo aceitando ou não, mesmo nós ficamos assim, felizes ou tristes, né? Tipo, a pessoa não aceitou. A gente não fica muito feliz porque a gente quer ganhar almas para Jesus. Mas evangelizar já é um fruto que nós escolhemos para o reino de Deus. Você passa a receber dons de Deus. Nós recebemos dons. Se a gente não tem, Deus nos dá. É só a gente buscar. A gente tem que pedir. A gente não tem que ficar assim, tipo, Deus já sabe o que eu quero, eu não preciso orar porque Ele já sabe o que está no meu coração, então vou deixar Ele agir. Não, não é desse jeito que as coisas funcionam, não. Se a gente quiser mesmo ter, a gente vai pedir. A gente tem que orar. Temos que pedir. Não ficar na cadeira, sentado, esperando o dia. Esperando acontecer. Nós temos que orar. Você é batizado no Espírito Santo. Eu ainda não cheguei a esse nível, mas eu estou perto. Mas é muito privilégio a gente receber o batismo do próprio Deus. Falamos em línguas que o mundo jamais entendeu. Línguas que vamos falar no céu. Em um cântico que ninguém ouviu e nunca imaginou. Então, isso é incrível. Se falar algo aqui dos joelhos, leitura da palavra. Algumas pessoas dizem assim, tem que trabalhar. Trabalho o dia inteiro, não dá para me ler a Bíblia agora não. Quem sabe um outro dia. Não tem desculpa não. Não tem nenhuma desculpa para isso. A Bíblia, por exemplo, se a gente leva alguma bolsa no trabalho, como marmita, alguma coisa que vai precisar, quem tiver uma Bíblia pequena pode levar para ler, tipo, na hora de comer. A gente come, depois a gente tira um tempinho para ler, né? Igual meu pai tira um tempo para falar com a mamãe comigo. Tira um tempo para ler a Bíblia. Antes de ir no serviço mesmo, uma vez, o meu pai, ele sempre ora, né? Que o ônibus está para chegar. Aí, às vezes, enquanto ele está esperando, ele ora. Ele lê um pouco, né? A gente fica juntos. Então, dá para ler a Bíblia assim. Não tem desculpa, não. Dá para ler. Tem o Glorify também, que a gente pode baixar no celular. Né? Quem tem celular, quem leva para o serviço, é um aplicativo. A gente vai em Play Stories, Glorify. Glorify é um capítulo da Bíblia. A aplicação, ao que se aplica à vida, né? Tem a pergunta, a gente pensa, né? Aí vai falando. Aí tem uma hora de reflexão. E tem um toque assim, né? Mais calmo. Tem a oração. Tem um momento que fica assim calmo antes de começar a orar pra gente pensar, né? A gente fecha os olhos, a gente se acalma. A gente se lembra do que Deus fez pela gente. Então pode baixar o Glorify também. Se quiser, que é muito bom. Então, a Bíblia pode ser lida de várias formas. E a Bíblia, como eu estava falando, fala de uma forma diferente cada vez que a gente lê. E não é um livro qualquer. É o livro sagrado. São as Escrituras, os mandamentos do próprio Deus. Agora imagina, um Deus perfeito, com aquela voz de trovão, príncipe da paz, que criou um mundo que é maior do que tudo, falar com a gente.
através dos seus mandamentos, escrituras, milagres. Nós podemos ver milagres. As águas que não podia mais atravessar andando, significa mergulhado na presença de Deus. A gente mergulha, a gente entra dentro da palavra. Você pode ouvir o próprio Deus falar com você sem precisar de profetas. Agora olha só. Até o povo de Israel ficou com medo de ouvir a voz de Deus, falando para Moisés, se for para Deus falar com você, para você transmitir para a gente, tudo bem, mas fala para Deus não falar com a gente, senão a gente morre. Imagina, Deus falar com a gente sem profecias. Chegar na gente, simplesmente falar, como ele fez com Ezequiel. Isso é muita intimidade. Intimidade profunda. Intimidade que ninguém jamais viu ou nem ouviu. Que só um escolhido do Senhor pode ter. Uma vida com visões. Visões vindas do céu. Revelações do céu. Imagina. Ezequiel teve visões. Porque ele tinha profunda intimidade. A gente também pode ter visões, revelações, mas só se a gente entrar em profunda intimidade. Na ilha de Patmos, Deus revelou para João o livro de Apocalipse, o fim de tudo. João viu, porque João tinha profunda intimidade. Ele viu, ouviu e seguiu Jesus aqui na terra há milhares de anos. Ele seguiu o próprio Deus. Ele viu Jesus morrer, ressuscitar, ir para o céu. Ele deitou no peito do próprio Jesus, do próprio Deus. Isso é ter profunda intimidade. Ele era como Ezequiel. Ele não só ouvia, ele obedecia a Deus também. E aí Deus deu essa revelação para ele, aí essa visão. Ele estava preso na ilha de Patmos. E aí, de repente, veio aquela visão. Ele até caiu como morto. Porque na presença de Deus, a gente não resiste. É tão forte que a gente cai. Ele nos criou. Sim, ele nos criou. Mas mesmo a gente sendo criaturas dele, né? Mesmo ele tendo nos criado, não dá pra gente ver o nosso Criador. Mas a gente vai ver. João vivia uma vida de profunda intimidade com Deus. Profunda. Ele se aprofundava em Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Deus se revelou a João. Ele se revelou por João. João era um homem normal. Falho com certeza, porque ele era humano. E todo humano, a gente sabe que ninguém é perfeito. Todo mundo tem sua fraqueza. Todo mundo tem a sua força, mas também tem a sua fraqueza. Intimidade gera profundidade. A intimidade gera a profundidade em Deus. Se nós tivermos intimidade com Deus, vamos ter mais facilidade para se aprofundar nele. Quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você se aprofunda com Deus. Quanto mais você tem essa profunda intimidade com Ele, você se aprofunda com Deus, pode ter certeza. Pode ter visões, às vezes revelações. E se não puder ver Deus, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, né? Ele não prometeu que ia voltar? Cadê ele? Vou curtir um pouco. Não. Ele vai voltar. Para ele, 1000 anos dura um dia. E nós podemos durar esses 1000 anos, que viram um dia,
evangelizando, ganhando almas para Jesus. A gente não tem que ficar relaxado lá na cadeira, só ficar na cama, esperando ele voltar. A gente tem que trabalhar. Ele entregou na mão de todos uma missão. Eu estou cumprindo a minha. A minha família também está cumprindo a missão que eles têm. Todos nós aqui, como igreja, estamos com uma missão. E temos que cumprir ela antes que Jesus volte. Mais revelações você tem, mais milagres você vive. Deus pode se revelar a você. Você pode ver milagres. Mas para isso acontecer, tem que ter profunda intimidade. Intimidade profunda. Se aprofundar mais nele. Ter mais intimidade com Deus. Daniel tinha uma vida totalmente mergulhada em Deus. Não era só João, não. Se as pessoas pensam que é só João, não é não. Daniel também. Deus se revelava a Daniel. Ele não se revelou só para o João. Revelou também para o Daniel, que foi preso com os amigos dele na Babilônia, mas que seguia os mandamentos de Deus. Ele não comeu a carne sacrificada a deuses. Ele podia ter orado, né? Que Deus ia ficar feliz com isso, ele não ia ser contaminado. Mas não, ele preferiu rejeitar. Isso agradou ainda mais a Deus. Ele não se contaminou com o mundo. Os israelitas já tiveram a Babilônia deles lá na antiguidade. Os desobedientes, que ficavam desenhando imagens na parede, também tiveram seu castigo. Mas hoje em dia Israel está enfrentando uma Babilônia profunda também. Os Hamas. Nós devemos orar por eles. Mas fiquei sabendo, graças a Deus, um Hamas se converteu. Virou israelita. E agora também está com eles. Talvez, se nenhum se converter, eu sei que Deus vai fazer justiça sobre eles. Mas se a gente continuar orando e eles se converterem, amém. Deus mostrou o fim dos tempos para Daniel. O João, ele viu o fim dos tempos. Ele viu o Apocalipse, ele viu os 24 anciãos, mas o Daniel também viu. Ele deu essa visão também para o Daniel. Daniel viveu milagres e revelações. Ele viveu um grande milagre lá na Babilônia quando ele foi lançado aos leões. Porque o próprio anjo do Senhor apareceu na cova e fechou a boca dos leões. Ele não se feriu. Nenhum arranhão estava nele. Ele estava como antes, de carne e osso, inteiro. Porque ele tinha uma profunda intimidade com Deus. Nós precisamos cada dia mais andar com Deus, falar com Ele. Nós devemos andar, mas talvez tenha pessoas que perguntem assim, mas como andar com Deus se nós não vemos Ele, não sentimos Ele e a gente nem vê Ele? Podemos sentir a presença dEle sim. A gente não sente Ele em pele, né, em homem, mas a gente pode sentir que Ele está. A gente pode sentir, irmãos. É só a gente querer. A gente tem que querer. Tem um jeito sim de andar com Deus, seguindo os mandamentos dele. Porque a Bíblia é um livro inteiro. E no Novo Testamento vem sobre Jesus, né? Mas no Antigo Testamento também tem sobre Deus. Deus falando com o povo. Deus enviava uma nuvem de dia para esfriar lá para eles, que o deserto era quente de dia, mais quente do que agora, viu? Que aqui agora tá quente pra caramba. A gente, lá na minha casa, meu ventilador não tá funcionando muito, mas o deserto é mais quente ainda. Uma pessoa não sobrevive no deserto. E à noite, a gente não suporta o frio, é muito frio. A gente fica com calafrios.
Mas Deus enviava uma nuvem de dia para refrescar eles e à noite uma coluna de fogo para aquecer eles. Moisés também tinha uma profunda intimidade com Deus. Porque o Moisés, ele não viu a Deus assim em homem, mas Deus falava com ele através da sarça que ardia. Moisés, mesmo não podendo ver o rosto de Deus, ele viu Deus pelas costas. E os israelitas ficaram assim meio assim chocados quando viu o rosto de Moisés, que estava resplandecente, porque ele viu Deus. Se ele viu Deus pelas costas e estava resplandecente, imagina a gente vendo Deus agora, olhando. Todo mundo ia cair aqui. A gente não sobrevive à presença dele. Então nós precisamos cada dia mais andar com ele, seguindo seus mandamentos, falar com ele. A gente pode orar, a gente pode falar com ele, se distanciando do mundo. Se distanciando também dos prazeres da carne. Os prazeres da carne não são legais, não. Pertencem ao próprio inimigo. Que são os prazeres do mundo. O mundo em que a gente vive não é a nossa casa. Nossa casa é no céu. Mas enquanto isso, nós fomos enviados para cá nesse mundo com a missão de ganhar esse mundo para Deus. Mas aqueles que não aceitarem, ficarem insinuando que a gente, por exemplo, dá uma reboladinha aí, não tem problema não. Deus não tá te vendo não. Vem aqui no escurinho, me dá um beijinho. Então, fuma um pouquinho, bebe um pouquinho, não tem problema não. Deus vê tudo e todos. E temos que nos distanciar desses prazeres da carne. Não adianta a gente ir na igreja, cantar, adorar a Deus, mostrar para Deus que está disposto a cumprir a sua missão e depois ir na balada. Ficar em discussão na casa, brigando com o esposo, com a esposa, ficar brigando até se separar. Não adianta. Começa em casa. Nós temos que ser primeiro verdadeiros crentes dentro de casa e depois na igreja. Porque aqui é uma igreja, aqui é o templo de Deus. Mas na verdade a gente só vem aqui para adorar a Deus, mas a gente adora a Deus em casa também. Mas a verdadeira igreja mesmo, o verdadeiro templo de Deus, somos cada um de nós aqui. Não é a construção em paredes, é a construção espiritual. Nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus. Ele habita dentro de nós. Se nós tivermos profunda intimidade com Ele, nós podemos sentir Ele através da palavra dEle. Como está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Em Gálatas tem os prazeres da carne, mas também tem os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, eles são os frutos que a gente deve seguir, né? A gente deve seguir esses exemplos aqui. Capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Nós não podemos seguir os desejos da carne. Tipo, não, ele é meu melhor amigo, vou fazer, senão vai magoar ele, tadinho. Quero ver ele magoado, não. Mas se não aceita Jesus, fala assim, não, você pode fazer, senão eu vou ficar magoado, não. Sai fora, não é seu amigo, não. É amigo do cão. Você tem que pegar amigos que respeitem você. Tipo, não, tudo bem, você não quer fazer? Tudo bem. E que aceite a Jesus de verdade. Porque se ficar insinuando pra você que ele vai ficar magoado, que só fazer um pouquinho não faz mal, sai fora. É só coisa do mal, só coisa ruim. Porque o inimigo mexe com o coração das pessoas que deixam brechas. Por exemplo, se eu fecho as minhas mãos fortemente, sem deixar nenhum buraquinho, e a minha mãe, por exemplo, tentar enfiar o dedo para separar a minha mão, ela não vai conseguir, não vai ter brecha. É assim que é a pessoa firme em Deus, que não deixa brecha para o inimigo entrar e ficar incentivando a fazer coisas ruins. Mas se eu deixar um buraquinho, por exemplo, se eu... Mentir, só um exemplo. Eu deixo uma brecha na minha mão, minha mãe enfiar o dedo, ela vai conseguir abrir a minha mão, ela vai conseguir separar as minhas mãos. Isso aí é a pessoa que não está firmada direito em Deus, que começa a dar brechas para o inimigo entrar e colocar coisas que não vêm de Deus. Aí o que acontece? Depois se arrepende, não é? Deus perdoa. Ele tem tanta misericórdia com a gente que ele nos perdoa. Às vezes eu fico até impactada. Porque assim, perdoar vários pecados em um dia já é demais. Então assim, é difícil pra gente perdoar às vezes, por exemplo, se lá na escola, por exemplo, alguém me empurrasse pra mim cair, eu ia perdoar. Mas na próxima vez eu acho que eu não ia, não. Pra gente é difícil, mas pra Deus não é difícil perdoar. A gente tem que tentar perdoar também, né? É difícil, eu confesso. Muito difícil. Mas a gente tem que tentar pelo menos um pouco, né? Tentar. Mas, claro, a gente vai conseguir. Se a gente orar, buscar, jejuar, ler a Bíblia, a gente consegue sim. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você mergulha naquele rio, você se aprofunda na palavra, você ora, você jejua, Deus se revela a você. Ele pode se revelar a você através da Bíblia, através de hinos, profecias e às vezes até através dele mesmo falando com você. Mas para isso precisa de uma profunda intimidade com ele. Para finalizar aqui, não fique só nos tornozelos. Não. Deus é mais fundo. Muda de nível. Não fique só nos joelhos. No joelho já tá andando, já tá ótimo, mas Deus é mais profundo. Muda mais de nível. Não fique só na cintura, muda de nível porque ele é mais profundo. Deus é profundo. Profundo é algo que é fundo mesmo. Por exemplo, em um mar. Eu não consigo entrar no mar e começar a andar. Se eu tentar andar, eu afundo. Só se tiver uma boia colete salva-vidas, né? Mas assim, andando mesmo com os pés, eu não consigo. Eu nem sei nadar. Eu tenho que aprender a nadar. Então, é impossível andar assim sobre o mar. Claro, não para Jesus, né? Ele anda sobre o mar. Deus é infinito. Ele não acaba. O amor dele por nós não acaba. A misericórdia por nós, a misericórdia que ele nos dá cada dia mais, por cada pecado, não acaba.
O amor dele é infinito. A misericórdia é infinita. E ele também é infinito. Ele é maior que tudo. Nós, na mão dele, só um boneco. Um bonequinho de barro que ganhou vida. Por exemplo, aqui eu estou vendo cada um do tamanho normal. Mas se a gente chegar perto de Deus, a gente se sente uma formiga. Que comparado ao tamanho dele, a gente é pequeno. Comparado ao poder dele, a gente é fraco. Comparado à presença dele, o nosso corpo é mole. Mergulhe nele. Se aprofunde na palavra dele. Mergulha. Porque ele é profundo. E ele quer que você tenha com ele uma intimidade mais profunda. Profunda intimidade. Agradeço a oportunidade. Nossa, eu esqueci. Vou cantar também. mas leva até o fim. Se cair meu ao seu lado, ele não serve não. Sempre está protegido por um mar.